Olá pessoal, meu nome é Jefferson, sou professor de matemática aqui em Porto Alegre e hoje estou aqui para ilustrar alguns tópicos de matemática da parte básica, ou seja, nós vamos ver nesse momento aqui o básico do básico quando falamos em matemática, certo? Então, acredita-se que sem essa parte básica não podemos resolver problemas futuros, problemas mais difíceis, que requer segurança na hora de se resolver. Então essa parte aí que eu estou falando para vocês é a parte bem básica que nós devemos dominar para resolver problemas futuros onde envolve cálculos mais complicados. Então vou começar com uma parte bem básica falando das regras de sinais, certo? A regra de sinal, vamos começar com duas operações da regra de sinal: multiplicação e divisão. Na multiplicação e divisão na regra de sinais, quando temos sinais iguais, o resultado sempre vai ser positivo, ou seja, mais vezes mais é mais, menos vezes menos também é mais. Na divisão, a mesma coisa, mais dividido por mais, menos dividido por menos, mais também. Então, a regra de sinal é fixa para essas duas operações aqui, multiplicação e divisão, somente nessas duas que é fixa uma tabela. Quando temos valores diferentes, ou seja, sinais diferentes, por exemplo, mais vezes menos, vai sempre gerar valores negativos. Sinais diferentes geram valores negativos. Mais vezes menos é menos, menos vezes mais também é menos. Na divisão, também. Na divisão de sinais diferentes, negativo, mais dividido por menos, menos dividido por mais é menos. Então, nessa tabelinha abaixo aqui, ilustra situações, né, com sinais iguais e diferentes na multiplicação e também na divisão. Esse tracinho aqui que está saiu um pouco apagado aqui, é a divisão. 5 vezes 2, 10. Né? Menos 5 vezes menos 2, 10 também positivo, com respeito à regra de sinais que está aqui em cima. Sinais iguais na multiplicação é mais. Então, vocês reparem que o que os dois são menos. Menos vezes menos, mais. A divisão de sinais iguais, positivo. 8 dividido por 2 é 8. E menos 8 dividido por menos 2. Eu acho que eu falei errado aqui. 8 dividido por 2 é 4. E menos 8 dividido por menos 2, 4 também. Em sinais diferentes acontece ao contrário. Vão ser todos os resultados negativos por serem sinais diferentes. Mas a regra de sinal não fica só nisso. A regra de sinal que eu acabo de falar agora para vocês é na multiplicação e divisão. Na soma e subtração já é outra coisa, é outro tipo de regra de sinal que temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado em não confundir a regra de sinal da soma e subtração com a multiplicação e divisão, que são coisas diferentes. Quando temos sinais iguais na soma, não é uma regra fixa que nem aqui da multiplicação e divisão. Eu tenho que ler para vocês uma pequena frase. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Vou dar um exemplo. Mais 5 mais 3 é igual a mais 8. Menos 5 menos 3 é igual a menos 8. O que aconteceu? Eu somei e conservei o sinal daquela expressão ali. Se os dois são sinais positivos, permanece positivo. Se os dois são negativos, permanece negativo e soma os algarismos. Então, eu posso ter fazer uma relação assim, ó. Se eu tenho 5 e tenho 3, eu tenho 8. Se eu devo 5 e devo 3, eu estou devendo 8. Quando temos sinais diferentes, também a regra não pode ser igual à da multiplicação e divisão. Quando temos sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Um exemplo, 5 menos 3. Subtraiu e conservou o sinal do maior número, que é o 5. Deu 2. Positivo. Ou menos 5 mais 3, também. Ó. Subtrai, que vai dar 2, e conserva o sinal do maior. Menos 5.
Ou seja, posso também fazer uma relação da seguinte maneira. Tenho 5 e devo 3, eu pago e não devo nada mais, me sobra 2. Mas se eu dever 5, estou devendo 5 e só tenho 3 para pagar, ainda fico devendo 2. Potenciação, que a gente vai falar agora também, é um assunto muito importante antes de começar a qualquer expressão numérica. A qualquer equação também, nós temos que olhar um pouco de potenciação, que também fala de regra de sinal. Então, olha aqui, as principais operações são adição, subtração, divisão e multiplicação. Utilizando o processo de multiplicação, podemos encontrar outra operação, a potenciação. Então, o que de fato é a potenciação, né? Vamos ver um pouquinho mais adiante. O que representa aqui de forma mais clara aqui, em as cores diferentes, nós temos um número que se chama base, o outro que está mais acima se chama expoente, e o resultado disso se chama potência. O que significa 3 na 3? Significa que a base 3 é elevada ao número 3, quer dizer que o 3 da base é multiplicado por ele mesmo o número de vezes que está aqui em cima. Ou seja, se está 3 ali em cima, o número de baixo vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Não confundam isso com 3 de baixo vezes o 3 de cima. Não é 3 vezes o 3 de cima. Aí dá 9. É o que? O valor que está em cima, ele está sendo elevado, o 3 está elevando ele nesse valor, que significa que a base é multiplicada por ela mesma o número de vezes que está aqui. 3 vezes 3 vezes 3. Ok? Então, vamos para uns exemplos aqui, que eu coloquei aqui. Tá? Por exemplo, 2 negativo elevado ao quadrado. Esse parênteses aqui não está à toa aqui. Ele tem um motivo de estar aqui. Esse parênteses ele está aqui porque ele está elevando o 2 ao quadrado e também o sinal negativo ao quadrado. Então, quando eu fizer calcular o menos 2 ao quadrado, eu tenho que levar em conta que o menos também está sendo elevado ao quadrado. Por isso que menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que é igual a 4 positivo. Por quê que é 4 positivo? Porque regra de sinal entra aqui agora. Menos vezes menos é mais. Então, por isso que ficou 4. Vamos para a segunda parte de baixo. Menos 2 ao cubo. Olha o número que está ali em cima, é 3. Então, a base vai ser multiplicada por ela mesma 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aqui é uma multiplicação. Sabe que 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Mas qual o sinal que vai ficar? Negativo? Porque menos vezes menos é mais, vezes menos é menos. Então, conforme isso aconteceu, vai acontecer aqui no menos 2 na 4. A mesma coisa que ocorreu em cima vai ocorrer embaixo com um número a mais. Só que tem uma coisa. Agora nós temos 4 sinais de menos. Logo, fazendo a regra de sinal 1 de cada vez, vai chegar no 16 positivo. Assim como no menos 2 elevado na 5, coloquei 1 a mais. Ó, e vai chegar no negativo agora. O que dá para reparar nisso? Podemos reparar que quando é elevado a um número par, sempre vai dar positivo? Veja bem, 2 ao quadrado e aqui com o 4 deu os 2 positivo. Mas será que é verdade totalmente isso? Por isso que eu tenho essa resolução sem o parêntese. O parêntese tem um objetivo. Aqui não temos o parêntese. Então, não podemos já nos convencer que quando for par no expoente vai dar sempre positivo, que não vai. Nós temos um exemplo aqui, que é menos 2 ao quadrado, sem o parêntese. Esse menos que está aqui fora, ele está esperando o resultado que eu der aqui. É um resultado negativo.
o parênteses não está aqui. Se ele estivesse aqui, ele estaria levando o menos junto ao quadrado. Ele está no outro, mas não está nesse. Então, esse menos que está aqui, fica aqui fora esperando o resultado do 2 ao quadrado, que é 4. Então, vai ficar menos resposta da frente, 4. Menos resposta da frente, menos 8. Então, é só... Ele não vai ser elevado ao quadrado. Ele vai estar lá fora esperando o resultado que der ali com os outros números. Bom, na parte da potenciação, também temos uma coisa chamada expoente nulo, né? Qualquer coisa que eu elevo na zero é 1. E sendo que essa coisa que eu elevei a zero seja diferente de zero. A base não pode ser zero, porque se é zero não existe. Menos 2 na zero é 1. Tá, tudo isso elevado a parêntese. 3 na zero é 1. 4 na zero é 1. Mas, tomem cuidado. Não tem parêntese aqui. O zero só está pegando o 2. E o menos está esperando ele fora. Eu sei que 2 na zero é 1. Mas um menos antes está esperando, vai ficar menos 1. Certo? Então, vamos para a segunda parte agora. Vamos tomar cuidado agora aqui. Tem uma observação que eu fiz aqui. Ó. Devemos tomar cuidado quando vamos elevar um número negativo ao quadrado ou a qualquer expoente par. A presença do parêntese tem muita influência. Sem a presença dele, o resultado será sempre negativo, como mostra acima. Ok? Então, vamos para outro link agora, que está acabando o nosso tempo desse primeiro link, e vamos resolver algumas situações. Nós estamos fazendo a parte bem básica de questões de matemática, de tópicos de matemática básica. Até daqui a pouco, então, vamos para o próximo link.